Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, festa de São Lourenço, diácono e mártir. A primeira leitura é tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo está organizando uma coleta para os cristãos de Jerusalém. Quanto se deve dar nesta coleta? Cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. É com alegria que devemos dar a Deus, e é com alegria que devemos dar-nos a Deus. A mesma leitura cita um salmo onde está escrito: distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Tudo isso se aplica ao santo de hoje. São Lourenço era diácono da Igreja de Roma. Ele estava a serviço do Papa Sisto II, que morreu na perseguição de Valeriano. Lourenço não morreu logo, porque o prefeito de Roma pediu que ele reunisse todos os tesouros da Igreja. De fato, como ele era diácono, ele assistia aos pobres, os órfãos, as viúvas, os anciãos, os aleijados, os doentes. Ele servia os pobres. E foi pedido a ele que entregasse toda a riqueza da igreja. Foi-lhe dado o prazo de 3 dias. Então ele reuniu no átrio todos aqueles que eram assistidos pela igreja, as viúvas, os pobres, os doentes, os anciãos, e disse ao prefeito de Roma: aqui está todo o tesouro da igreja, toda a riqueza da igreja. O prefeito não gostou daquilo, porque sentiu-se enganado e zombado. Por causa disso, resolveu condenar Lourenço a um martírio cruel. Depois de atormentá-lo muito, resolveu lançá-lo numa grelha sobre brasas, a fim de que ele fosse queimado vivo. Mas nem assim diminuiu a alegria e o bom humor daquele santo, porque estando já sendo queimado, ele pediu aos carrascos que virassem do outro lado, porque aquele já estava assado. Ele não apenas deu com alegria aos pobres, ele se doou com alegria a Deus quando foi requerido dele o martírio. Não foi constrangido, mas foi alegre que ele foi queimado. E este fogo que o queimou, o que fez foi inflamar mais o fogo do amor de Deus que havia nele. O Evangelho traz uma palavra de Jesus: se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só, mas quando morre, produz muito fruto. Jesus se referia a ele próprio, porque ele deveria morrer e ser enterrado, para daí produzir fruto pela sua ressurreição. Mas isso serve também para nós. Nós devemos morrer para produzirmos fruto. A semente que não se consome para alimentar a planta não produz fruto. A semente contém amido, e esse amido é utilizado para a planta crescer até o momento em que ela for capaz de produzir seu próprio alimento com as folhas, o sol e a água. Quem se apega à sua vida perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Fazendo um jogo com a profissão de São Lourenço, que era diácono quer dizer servidor, se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. São Lourenço só conservou a alegria na hora do martírio, porque ele antes já servia a Deus com alegria. Ele só aceitou consumir-se pelo fogo naquele momento supremo, porque antes ele sempre estava se consumindo por Jesus, seja no serviço caritativo, seja assistindo à celebração da Santa Missa como diácono, em que ele servia o corpo e o sangue do Senhor. Vamos pedir a São Lourenço que nos ensine a sofrer com alegria, com esperança, tudo aquilo que o Senhor nos permitir sofrer, que não sejamos consumidos
pela terrível tristeza segundo o mundo, que leva à morte, mas que tenhamos em nós aquela alegria que Jesus nos prometeu, se nós fôssemos obedientes. A minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Que Maria Santíssima, causa de nossa alegria, e São José, seu esposo, nos façam compreender e praticar as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.